Sobre o ex-jogador de basquete Oscar Schmidt. Vou pedir para a nossa equipe colocar de novo a mensagem divulgada mais cedo pela assessoria de imprensa. Ele foi levado na tarde dessa sexta-feira para o hospital depois de passar mal. Vamos ler aqui no telão? Olha, o que foi dito até agora pela assessoria de imprensa. Vamos encher a tela aí para as pessoas poderem ler comigo. Informamos que até o momento temos conhecimento de que ele apresentou um mal-estar e está recebendo atendimento médico. Ainda não há informações confirmadas sobre o seu estado de saúde e novas atualizações serão compartilhadas assim que houver dados oficiais por meio dos canais oficiais. Pedimos neste momento respeito e sensibilidade, preservando a privacidade da família e o espaço necessário para que tudo seja devidamente acompanhado. Agradecemos a compreensão de todos. O Oscar Schmidt é uma lenda do esporte brasileiro e eu convidei o repórter Marcelo Hendricks para que ele traga um pouco dessa trajetória de Oscar, para a gente lembrar um pouco, trazer aí uma esperança nesse momento em que o Oscar está passando por essa batalha no hospital, mas a gente vai estar junto com ele. Marcelo, boa tarde. Conta um pouco para a gente, primeiro um detalhe que para mim é essencial, a relação de Oscar com Brasília. Muita gente às vezes não deve saber disso, mas na verdade o Oscar tem muita intimidade com Brasília, né? Sim, muita intimidade. Boa tarde, Rafa. Ele nasceu em Natal, né, no Rio Grande do Norte, mas ele vem para Brasília logo pequenininho. Inclusive o irmão dele, né, faz jornalismo aqui, é formado aqui. Até o Schmidt, tá, gente? Aquele lá do BBB é irmão do Oscar. Então, e ele joga aqui, ele começa inclusive no Clube Vizinhança, um clube tradicional daqui. E é engraçado que no começo ele não gostava muito de basquete, né? Ele gostava de futebol, mas ele foi convencido e depois se tornou a grande referência do esporte pro Brasil, né? Me conta uma coisa, a gente falou mais cedo, antes de você entrar, né, que o Oscar ele já passou por umas questões de saúde. Quais são esses detalhes? É um câncer, né? Isso, em 2011 ele foi diagnosticado com um câncer no cérebro, onde ele estava tratando até recentemente, onde ele falou que foi curado, né? Uma batalha que a gente sabe que o câncer é muito difícil, principalmente no cérebro. E, bom, recentemente ele já tem 68 anos de idade e hoje a gente recebe a informação de que ele foi levado às pressas ao hospital. Qual é essa trajetória dele? Você falou aí do início, né? Aqui no Clube Vizinhança. Quem é de Brasília, só de falar esse nome Clube Vizinhança já tem noção exatamente do que a gente está falando. Mas, para além do Clube Vizinhança, por que Oscar é tido como essa referência no esporte? Tanto que estamos aqui reverenciando, desejando toda a saúde para ele. Bom, Rafa, o Oscar, ele não participou da NBA, né, que é a grande liga, porque ele optou pela seleção brasileira. Mas tudo além disso ele praticamente conseguiu fazer, né? Até 2024, ele era o segundo maior... ele era o maior cestinha, ou seja, a pessoa com mais pontos na história do esporte, na história do basquete. Ele foi ultrapassado agora só pelo LeBron James. Então, isso já deixa ele ali num patamar muito alto. Além disso, ele é o maior cestinha também da história das Olimpíadas. E, bom, ele ganhou dos Estados Unidos no Pan-Americano de 87, o famoso Indianápolis, nos Estados Unidos, algo que nunca tinha acontecido. Ele também já fez muito sucesso na Itália, sendo referência até para o Kobe Bryant, uma lenda do basquete. E, além disso, foi campeão mundial com o Círio, aqui um clube do Brasil, né? Então, ele praticamente zerou o esporte ali, ele conquistou de tudo. E sempre sendo protagonista. Então, com uma pontuação muito alta em todas essas conquistas dele. E o Oscar, depois da carreira terminar, ele hoje trabalhava com o quê? Lá, palestras? Como é que era essa carreira pós-basquete do Oscar? Sim, o Oscar ele já participou de muita coisa e ele, principalmente com palestras, né? Falando um pouco da história dele e também, às vezes, até da doença. Ele, por ser esse marco aí no esporte, ele realmente é uma referência, ele conta toda a trajetória, né? Principalmente também, falando da seleção brasileira, do título de 87, que é realmente muito expressivo para o basquete brasileiro. E, além disso, é claro, né, por ser essa referência no esporte, ele participa de algumas festas ali, outras ali, tanto que ele participou de algumas homenagens que ele recebeu da própria NBA, mesmo sem nunca ter jogado lá. A gente sabe que quando se fala em Brasil é país do futebol. Sim, sim. Eu queria que você pudesse trazer, então, uma perspectiva do que é o basquete atualmente no nosso país. Porque, de fato, falar em Oscar Schmidt é lembrar imediatamente de basquete, falar de Hortência, falar de Paula. São esses nomes que, para quem, como eu, cresceu nos anos 90, era uma referência, inclusive, até para estímulo, né? Sim. E aí eu queria entender, na verdade, hoje em dia, quem seriam essas referências no basquete? Como é que o esporte hoje está evoluindo aqui no país? Sim, tá bem mais baixo do que já foi um dia, né? Inclusive, antes do Oscar, a gente teve momentos de glórias com títulos mundiais. E, bom, hoje em dia a gente tem um representante na NBA, que é a principal liga do mundo, que é o Gui Santos, que joga no Golden State Warriors. Inclusive, joga hoje pelo play-in. O basquete brasileiro ficou de fora das últimas Olimpíadas, então realmente não está no seu auge.
Mas tem alguns jogadores, tem o Gui Santos, como eu falei, que está na NBA, atualmente o único representante. Tem alguns novos jogadores que estão nas universidades, que também podem resgatar um pouco, mas ser o que foi o Oscar e a geração anterior dele ainda é um longo processo. Mas você acha que falta o quê, então? Seria realmente uma questão de investimento, de olhar para o esporte novamente? Porque a gente está falando de uma época até que, em tese, o esporte era até menos conhecido. Sim. Né? A gente vê que os auges... A NBA, por exemplo, nunca deixou de ser auge, né? Sim. A gente está falando dos Estados Unidos, obviamente. Mas talvez o que é que você acha que pode fazer com que o Brasil retome aí esses dias de glória no basquete? Sim, a gente sabe que nada acontece de um dia para a noite. Então não adianta, por exemplo, investir hoje e amanhã já vai colher o resultado, né? A questão, eu acho que é um investimento na categoria de base, com estrutura. A gente vê muitas vezes, inclusive, competições sendo canceladas, principalmente no basquete feminino. Então, é um investimento, desde a categoria de base até o nível mais alto. Hoje em dia nós temos só o Gui Santos, mas realmente é um processo onde se passa isso. No basquete feminino, por exemplo, Rafa, a gente tem mais representantes. Então, foi um investimento e estamos colhendo pouco, mas ainda longe daquela geração de ouro. Mas assim, é interessante perceber que Brasília ainda tem muito essa aura do basquete. Sim. Eu, por exemplo, eu ainda vou muito ao Clube Vizinhança, eu sou sócio do clube, participo lá, minha academia fica no clube, tá sempre lotada a quadra de adolescentes e jovens jogando basquete. Onde são esses outros polos em Brasília que a gente vê hoje essa lembrança de, né, esse legado de Oscar sendo levado, né? Até porque você que não está sabendo, esse Clube Vizinhança, quando você entra no Clube Vizinhança, há uma parede de troféus que foram do Oscar, que ele conquistou com o Clube Vizinhança. É um negócio realmente reverenciado lá. O Clube Vizinhança é realmente a grande referência aqui em Brasília nas questões de categoria de base, né? Revelando vários jogadores. A gente também tem um time profissional que é o Brasília Basquete, que, bom, teve sua glória no momento, no começo do NBB, onde conquistou títulos, além disso, sul-americano, mas também teve alguns momentos de queda, também por falta de investimento, e agora está bem. Então, as grandes referências continuam sendo o Clube Vizinhança, nas categorias de base, e o Brasília Basquete, que está muito bem colocado e vai para os playoffs do NBB. Marcelo, mas ainda é estranho, e aí eu estou te perguntando, você já é, obviamente, um homem adulto, mas falo também, sim, de você lembrar de infância, já que a gente já viu aqui que de basquete ele entende. Mas ainda é estranho quando um moleque decide jogar basquete no país do futebol? Ainda existe essa dificuldade de ser aceito ou não? Isso já, pelo menos, isso já foi superado. Rafa, vou te contar uma história pessoal, porque eu joguei em basquete. E, bom, você sabe que você está numa sala, por exemplo, com 20 pessoas. Uma realmente vai se dedicar bastante ao basquete. O grande protagonismo é o futebol. E hoje em dia, na verdade, com a questão do desenvolvimento de outros esportes, por exemplo, como o tênis de mesa e a ginástica, eu acho que o basquete caiu um pouquinho mais. O próprio vôlei, né, uma hora que era o terceiro esporte, hoje em dia é, sem sombra de dúvidas, o segundo. E isso acontece devido, talvez, a essa falta de referências que temos hoje, né? E, claro, como a gente falou, da questão do investimento passado. Então, realmente, é difícil, as opções não são vastas. Brasília é até conhecido por ter alguns polos. Infelizmente, a gente teve que trazer essa notícia urgente aqui para você. Eu até fiquei tonto aqui, perdão com a câmera, você viu aí. Foi confirmada a morte do jogador de basquete